nossa apresentação inicialmente tem esse tema aqui. Ele tá nesse eixo temático que é micropolítica e fascismo, e a gente escolheu esse título conjunto a partir de uma troca de e-mails dos três, né, e de uma discussão que aconteceu através de e-mails, que é linhas de fuga, linhas de morte, mundos possíveis e resistências. Né? E isso talvez eu vou dizer como é que isso como é que eu comecei a pensar de maneira mais concentrada nessa questão, que é uma questão que eu sempre pensei nela, né? Talvez eu poderia citar aqui uma discussão que aconteceu no GT de Ouro Preto, quando o Jorge Vasconcelos, o professor Jorge Vasconcelos, que mediava a mesa, levantou uma questão sobre o poder dos evangélicos. E provocativamente, porque ele não achava isso, ele perguntou se podia ter algum tipo de elemento de linha de fuga na questão dos evangélicos. E, ao mesmo tempo, houve uma intervenção por parte da plateia, onde, evocando uma determinada leitura da ideia de micropolítica e da ideia de disseminação de fluxo molecular, certo? Que eu não posso colocar nesses termos em Deleuze, e uma intervenção, na minha opinião, também carregada um pouco de uma certa piedade católica, a pessoa dizia que a razão para as pessoas se tornarem evangélicas nada tinha a ver com a macroestrutura das igrejas, sobretudo neopentecostais. E naquele momento, eu, que sempre fui, em relação a esse tema, uma pessoa que nunca me conformei com o pacotão clássico da esquerda sobre esse fenômeno evangélico, e sobretudo da intelectualidade de esquerda, que para começo de conversa, ela mal consegue disfarçar o fato de que apareceu uma coisa no cenário brasileiro que não estava no roteirinho que ela preparou para o Brasil, né? E nem estava no arquétipo do que seria a identidade nacional, o povo brasileiro, etc, etc. O que faria, a princípio, essa proliferação das religiões neopentecostais, essa imensa adesão que acontece, na minha opinião, quase divertida perante o horror que ela causa na esquerda, só que não, né? Porque o que se desdobra. Eu que, a princípio, sempre tive essa postura, me mostrei curiosamente insatisfeito com a resposta que foi dada naquele momento, porque foi uma resposta impregnada de uma certa leitura do conceito de micropolítica ou da ideia de microfísica do poder em Foucault, etc, etc, que parece negar qualquer tipo de macropolítica. Né? E a pessoa dizia, mas as pessoas que são evangélicas nada tem a ver com as estruturas neopentecostais, etc. Pô, mas vem cá, você podia me explicar como é que eles elegeram 80 deputados? Há de haver alguma relação, porque alguém sai na rua, alguém sai para votar neles. Né? E ao mesmo tempo, eu quero dizer de cara que a ideia, né, e aqui entra a virada deleuziana, guattariana na questão do fascismo, que eles identificam em Reich e põem uma linhagem a partir do Spinoza, que já foi citado aqui algumas vezes e que talvez já tenha virado a parte mais popular do Deleuze e Guattari, né? Que é a maneira como eles identificam no famoso livro do Reich sobre o fascismo, né? A psicologia de massas do fascismo, não uma resposta interessante para a questão, eles acham a resposta ainda cheia de equívocos, mas que a grande contribuição do Reich ali teria sido de colocar a pergunta de uma nova maneira, né? De colocar a pergunta, então, enfim, a questão não seria o que faria as massas se alienarem no fascismo, o que teria enganado as massas no fascismo, não é isso? Mas o que as teria feito desejar aquilo. Né? Então é a pergunta pelo desejo. Né? E nessa questão, que é uma questão que de qualquer maneira, voltando aqui para a questão da força dos neopentecostais, que foi um debate que aconteceu ali,
e um debate que eu acho que requer muito cuidado, porque é sempre o perigo dessa posição de classe, do intelectual, de formação intelectual, e sempre, de certa maneira, católica ou judaica, ou enfim, né? Querendo explicar a população, etc, etc. Mas, de certa maneira, a pergunta é um pouco essa, né? O que mobiliza o desejo? O que me lembra uma atitude que eu exalto aqui do Antônio Negri, uma atitude muito simples do Tony Negri. A última vez que o Tony Negri, a última vez que ele veio ao Brasil, creio que foi a última vez, quando ele ficou no Rio de Janeiro, ele ficou hospedado na minha casa e eu fui viajar para a Bahia. Então eu dei a chave do meu apartamento, que é em Botafogo, ao lado da Igreja Universal. Talvez seja a maior sede da Igreja Universal na Zona Sul, deve caber umas 8.000 pessoas lá dentro. É bem comprida na Nossa Clemente. E quando ele voltou, depois eu soube, porque quando eu voltei já tinha ido embora, que ele foi à Igreja Universal, conversou com o pastor e perguntou se podia assistir o culto. Então, é uma atitude muito simples, de honestidade intelectual, né? Que talvez quase nenhum intelectual brasileiro que busca entender a questão, a não ser algumas pessoas da área de ciências sociais que estão mergulhadas numa pesquisa séria sobre a questão, ao qual muitos outros, a gente talvez não tenha acesso, não é isso? Existe alguma pesquisa séria acontecendo agora, né? Eu achei muito interessante essa afirmação, e muito interessante o que o Negri escreveu depois, no e-mail, dizendo assim: meu Deus, mas que esperança muito impressionante que eu vi lá dentro. Que situação, quase como se ele dissesse, que situação de certa forma dionisíaca que eu assisti lá dentro. Bom, enfim, era só um e-mail. Ele sabe muito que é muito mais complexo que isso. Só que não, né? Só que também não, digamos assim, né? Mas, enfim, tudo isso eu estava contando para dizer como é que nasce essa questão. Nasce de uma insatisfação com, digamos, o excesso de Foucaultianismo e deleuzianismo, ou um certo deleuzianismo que reduz tudo a micropolítica e rejeita a macropolítica, o que, na minha opinião, não tem a ver com Deleuze, mas que tem a ver com um certo deleuzianismo que circula no Brasil e não só no Brasil, né? No caso do Brasil, talvez um velho e bom marxista sirva para explicar isso, né? O Roberto Schwartz, de quem eu discordo de tantas coisas, eu concordo super, né? Acho bastante aguda e perfeita a ideia das ideias fora do lugar do Roberto Schwartz, né? E aí, me lembro, eu apresentei com o Vladimir. A questão aqui não é eu estou falando assim da minha história para vocês entenderem como o problema foi se construindo, tá? Não quero que fique uma coisa mesmo, só para vocês entenderem a construção do problema. E depois eles vão falar do problema, estou só apresentando o problema para vocês, tá? Da questão da nossa mesa. E aí a gente fez uma exposição junto no IFIX, né? Eu fiz 2 exposições sobre esse tema recentemente, mas 2 ano passado, que foram texto, conceito, coisa toda e tal, e aqui eu estava afim mais de fazer essa conversa com vocês, né? E a gente trocou e-mail, Larissa entrou no e-mail, também falou que queria pensar sobre isso, sobre a questão do fascismo, micropolítica, etc. Rapidamente se integrou no e-mail conjunto, eu, Larissa e Vladimir. Ficou bem interessante a troca de e-mails que começou a acontecer, às vezes bem intempestivo, escrito no meio da noite, aquelas coisas e tal. E aí tem uma pergunta que circulou, que está de certa maneira aqui nesse platô número 9, que é um platô, talvez seja um dos mais curtos, né? E agudo, direto, não sei se é o mais curto, mas é pequeno em relação aos outros, pequeno de tamanho, mas é um grande platô, né? Que é micropolítica e segmentaridade, que eu acho que é uma leitura obrigatória para quem quiser entender. E aí isso é a loucura do negócio todo, né? A doideira toda que está aqui, né? Que é um platô para entender fascismo e para entender movimentos, né? Para entender mobilizações e tudo isso, né? Serve para os dois. E um lugar limite que acontece aí, né? Que de certa maneira a gente pode tocar aqui, a gente deve tocar e vocês vão tocar. E aí em um desses meios saiu a pergunta, que era a pergunta com qual eu saí daquela discussão sobre o movimento neopentecostal em Ouro Preto. Qual é, afinal de contas, a relação entre o macro e o micropolítico? Qual é, afinal de contas, a relação entre as macroestruturas políticas e as estruturas molares e a disseminação micropolítica?
né? É uma pergunta. É uma pergunta que eu fico lendo esse Platão, fico pensando sobre ele, etc, etc. E fico tateando, tentando encontrar a resposta, e não tenho exatamente como encontrar a resposta, né? Esse é um Platão que ele começa apresentando para a gente, o Deleuze e o Guattari. Agora vou ver se eu consigo sair algum conceito aqui. Fica apresentando para a gente essa ideia de segmentariedade, né? E que a ideia de que somos um animal segmentarizado, basicamente, né? E nos apresenta, na verdade, três divisões, três tipos de segmentariedade, né? Que é a binária, do tipo homem e mulher, ou do tipo divisão binária de classe, ou do tipo adultos, crianças, etc, etc, né? Nos apresenta uma segmentariedade circular, né? Que pode ser visto em movimento circular do centro para fora, ou vice-versa, né? No sentido, assim, as funções, a organização, a atividade do meu bairro, a atividade da minha casa, a atividade do meu bairro, a atividade do meu país, né? Pode ser vista também como a segmentariedade linear, como os segmentos o que a gente passa, como se passasse assim da vida família para a escola, não é isso? Da escola, ele dá um exemplo pouco comum, talvez, para muitos aqui, que é da escola para o serviço militar, e do serviço militar para a fábrica, mas pode ser da escola para a universidade, e da universidade para a empresa, e etc, etc, né? Essas formas de segmentaridade, né? E levanta uma polarização entre segmentarização e centralização, levanta para questionar essa polarização, dizendo, na verdade, que a segmentariedade não é uma característica apenas segmentaridade, não é uma característica apenas das sociedades primitivas, né? Mas ela se instala. Primeiro, ela continua a existir como uma segmentariedade social numa sociedade com o Estado, e todos esses segmentos como que passam a ressoar no Estado. Mas não é só isso, o próprio Estado, na sua hierarquia centralizada, tem sua forma de segmentarizar. Então, depois dessa problematização, eles vão propor uma outra maneira de tratar o tema. Eles dizem, não se trata tanto de segmentaridade e de centralização. Se trata, na verdade, de uma segmentaridade dura e de uma segmentaridade flexível, né? Pode-se dizer, de certa maneira, também para questionar eles dizem isso, né? Pode ser, de certa maneira, que existe uma segmentaridade flexível numa sociedade sem Estado e uma segmentaridade dura numa sociedade com Estado. Só que, bom, os platôs, eles adiantam aqui o que eles vão aprofundar nos platôs que vem depois, no 12 e no 13, e, na verdade, não interessa a ordem, porque eles mesmo dizem que o platô não precisa ser lido na ordem, né? Eles aprofundam, eles adiantam aqui essa ideia que já aparecia de forma menos aprofundada em Antiédipo, de alguma maneira, de que uma sociedade sem Estado já antecipa o Estado e conjura o Estado, e, portanto, já tem seus digamos assim, núcleos e movimentos de formação de segmentariedade dura, que a própria sociedade, na verdade, se articula para desmontar. Da mesma maneira, isso é muito importante que eles dizem, não se pode imaginar a segmentaridade e a própria segmentaridade do Estado, da hierarquia estatal, sem uma determinada segmentaridade flexível, né? E aí, eles vão, na verdade, pensando tudo isso, eles vão, em determinado momento, afirmar o que tem a ver com a pergunta que eu já coloquei aqui, não ainda em forma da pergunta, que toda política é, ao mesmo tempo, macropolítica ou micropolítica, né? Enfim, mas a pergunta continua, mas e daí? Quais são os termos dessa relação? Como é que isso acontece, né?
que toda política é ao mesmo tempo macropolítica e micropolítica, e que, na verdade, existe entre as duas uma relação interminável e uma diferença, de certa maneira, incontornável. E parece ser uma diferença de ordem quantitativa e qualitativa, parece ser uma diferença de como se fosse, de novo, parece algo que eles colocam na teoria dos axiomas, mas não se trata disso, parece uma diferença de duas formas de mensurar diferentes, que tem a ver também com duas formas de disseminação diferentes. E essa disseminação micropolítica, eles vão articular com um conceito esquisitíssimo, um desses conceitos aí que a gente fica meio provocado, entende, finge que entende, entende um pouco e fica um grau de não entendimento, o que eu acho bacana. Eu acho que isso é uma potência do Deleuze e Guattari. Sustenta o não entendimento também na leitura dele, que é como se fosse uma potência de ter que continuar pensando, né? Eles pensam, eles trazem essa ideia de fluxo de quanta como forma de disseminação do micropolítico. O debate em determinado momento, o debate do Platão entra de maneira importante no fascismo, na questão do fascismo. Né? Não é nesse Platão que ele coloca a questão do desejo, que ele coloca a pergunta do desejo da maneira como ele colocou em Antiético, mas ela é uma pergunta que está por trás da problematização aqui. Né? E, entre outras coisas que ele afirma, ele vai afirmar um negócio bastante interessante. Ele vai dizer, os dois vão dizer, né? Deleuze e Guattari vão dizer uma coisa bastante interessante. Pode-se dizer que o fascismo inventou o Estado totalitário. Pode-se dizer que o fascismo criou, desculpa, não foi inventou, tá? Faz toda a diferença. Um Estado totalitário. Mas não se deve identificar o fascismo com o Estado totalitário. Meio que tentando dizer pra gente, os dois estão tentando dizer pra gente que... Quanto tempo cheguei? Os dois estão meio que tentando dizer pra gente que se referindo à Alemanha e talvez à Itália, né, que aquela foi uma forma que o fascismo tomou, mas que aquilo não é a característica do fascismo nele mesmo, e que o fascismo tem, portanto, a ver com essa disseminação, com isso que escapa ao segmento duro, com essa flexibilidade que se solta. Veja, há algo bastante estranho aí o tempo todo. Porque se for pensar na tentativa de construir um ativismo político a partir da leitura de Guattari e Deleuze, a ideia de linha de fuga, a ideia de máquina de guerra, são ideias absolutamente preciosas para pensar algum tipo de ativismo político. No entanto, e isso está presente de alguma maneira nesse Platão também. No entanto, a gente está diante aqui de uma problematização que, em certo momento, nos apresenta o fascismo como uma linha de fuga que vira uma linha de morte. E, no entanto, é absolutamente afirmado por Deleuze e Guattari, digamos, a necessidade do dever revolucionário, que é impossível viver sem ele. Quais são aí essas questões? Há um elemento de revolução molecular e de ruptura molecular que gera o fascismo, ou melhor, que está no fascismo. Embora o elemento micropolítica da molecularidade é o que decide a explosão de grandes movimentos de transformação política. Isso é uma coisa muito importante. Micropolítica não tem a ver com a extensão territorial do movimento. Micropolítica não tem a ver em fazer política só no bairro, só no seu local de trabalho, etc, etc.
É preciso haver um elemento micropolítico poderosíssimo, é preciso haver um momento micropolítico que detona, que é acionado, para que tenha acontecido, por exemplo, as manifestações de milhões de pessoas nas ruas do Cairo, na chamada Primavera Árabe. Ainda que aquele movimento tenha sido vítima de uma restauração terrível. Mas veja, isso é muito importante. É completamente perverso usar a derrota do movimento para dizer que ele não devia ter existido. Isso é uma questão bastante que eu acho que eu gostaria de frisar aqui, né? Então, eu que já ainda bem abandonei até minhas anotações, que já eram parcas, né? Na verdade, quanto tempo eu já falei? Ideia? Tá, vamos lá. Não tem tempo. Acho que foi. Não? Sério? Então pronto. Então já falei. Está falado, entendeu? Vou voltar à pergunta. É porque apagou o meu relógio aqui, entendeu? Foi isso que aconteceu, ele apagou. Eu vou voltar à pergunta inicial, a relação entre o molecular e o molar, e vou passar a palavra aos meus companheiros aqui, tá bom? Olá, boa tarde. Eu queria agradecer a presença de vocês e agradecer todo mundo que trabalhou muito na coordenação para tornar isso possível. É um grande prazer, uma grande alegria estar aqui com os colegas. Eu tentei ir atrás de um outro conceito de fuga para tentar, espero conseguir, não sei se vai dar, para tentar escapar dessa dicotomia que parece um tanto dialética da linha de fuga que se transforma em linha de abolição e linha de morte. Acho que tem muito mais coisa entre, e é por isso que eu gostaria, então, de começar a minha fala especulando sobre uma possível origem, é uma especulação, evidentemente, do conceito de linha de fuga. Porque num livro do Blanchot, chamado Entretien Infini, que não tem tradução ainda, de 1969, há um capítulo chamado A Questão Mais Profunda. E nesse capítulo há um subcapítulo chamado A Fala Plural, onde o Blanchot vai trabalhar a ideia de fuga. E a partir da poesia do Hölderlin, que, como vocês sabem, ficou um pouco doido. Então, o Blanchot vai começar a construção desse conceito afirmando que uma questão, quer dizer, colocar uma questão é um movimento. Diz ele, a questão é movimento. A questão do todo é totalidade de movimento e movimento do todo. Na simples estrutura gramatical da interrogação, nós sentimos essa abertura da fala que interroga, da fala que coloca uma pergunta. Algumas páginas depois, ele vai sugerir que pelo movimento da fuga, nós podemos aprender algo sobre a natureza do questionamento e, por consequência, do que ele quer pensar nesse subcapítulo, que é uma fala plural. Eu cito mais uma vez. O homem foge. E foge primeiro de alguma coisa. Depois, ele foge de todas as coisas, pela força desmedida da fuga que transforma tudo em fuga. Depois, quando essa se apoderou de tudo, fazendo de toda coisa aquilo do que é preciso fugir e da qual não conseguimos fugir, sobre a repulsão que atrai, ela faz o todo desaparecer na realidade em pânico da fuga. Na fuga em pânico, ele chama isso de fuite panique, não é que tudo se mostra como aquilo do que deveríamos fugir ou como aquilo do que é impossível fugir. É a categoria mesma do todo a que coloca a questão do conjunto que está destituída, que se torna insuficiente. O Blanchot vai situar uma confluência
em que a experiência do conjunto é demolida e nessa demolição ela dá lugar à profundidade do pânico, diz ele. Quando nós fugimos, nós não fugimos de cada coisa, tomadas umas depois das outras, em uma perspectiva de enumeração regular e indefinida. De cada coisa, igualmente suspeita, desaba a sua identidade. E o conjunto das coisas, desabando nesse deslizamento que as subtrai e desvia como conjunto. Assim, a fuga faz de toda coisa e de todas as coisas o movimento que escapa e faz escapar. Em seguida, o Blanchot vai analisar o movimento de uma massa, porque para ele, na massa, o ser é de fuga. Porque o pertencimento à fuga, diz ele, faz do ser da massa uma multiplicidade impessoal, uma não presença sem sujeito. O eu único que eu sou dá lugar a uma indefinabilidade paradoxalmente sempre crescente que me arrasta e me dissolve na fuga. Eu cito: no entanto, essa imensidão privada de centro, desorientada, essa dispersão imóvel de movimento, se tornará, estranhamente, aqui retorna. Foi um pouco difícil de traduzir, porque ele usa a palavra retorno, pode significar um monte de coisa, mas enfim. Se, bom, então, é possível um retorno se, a partir de sua profundidade, a fuga conseguir se reconstituir como um conjunto, poder de ser tudo e de ter tudo em si, diante de algo do qual ela foge. Admitamos que isso seja possível. Seria suficiente para isso que a alteração que é a fuga, esse tornar-se outro que ela é, seja expelido para fora, encarnado e afirmado em uma realidade outra, uma adversidade tal que possamos fugir dela e também combatê-la. E aí, entre parênteses, ele diz assim: a partir do momento em que podemos fugir de alguma coisa, já retomamos o poder de combatê-la. Fecha parênteses. Esse movimento é o que se produz na reversão que se chama revolta, às vezes revolução. A fuga descreve, portanto, o movimento mesmo de uma revolução. Essa que destitui o todo, que é capaz de se projetar fora daquilo do que ela foge, de agrupar-se fora da totalidade que ela destitui. Uma vez que essa alteração, esse devir outro que é a fuga, se encarna e se afirma contra a adversidade da qual é preciso fugir, é porque ela já encontrou o poder de combater. Meu intuito aqui, ao convocar esse conceito do Blanchot, é comentar a sua relação com o que o Deleuze e o Guattari entendem por transversalidade. Eu queria realmente falar do Deleuze e do Guattari, quer dizer, do Guattari e do Deleuze, porque o Deleuze retomou o conceito de transversalidade num livro sobre Proust. Pode parecer estranho que a Revolução tenha alguma coisa a ver com fazer um romance, mas eu sou essa pessoa estranha que passou 15 anos pensando que tinha alguma coisa a ver as duas coisas. E eu acho que tem muito a ver. Então, vocês sabem que no começo, lá em Psicanálise e Transversalidade, o conceito de transversalidade, ele dizia respeito às lutas políticas e à organização das lutas políticas, né? Como organizar a vida política. Eu tenho a impressão que essa era a questão da vida do Guattari. E vocês sabem também que um grupo sujeito é aquele que sabe a hora da sua própria morte, que o líder de um motim é aquele que arrisca tudo a cada passo, ao invés de acumular poder. E isso se deve, isso que eu gostaria de mostrar, ao movimento próprio da fuga, quando ela é entendida como um acontecimento revolucionário. Eu lembro aqui as palavras de Guattari a respeito do dilema dos grupos, dos coletivos na Revolução Molecular. Ele diz: ou os grupos se deixam fissurar pelo sistema social,
ou eles se unem às velhas igrejas. E nesse sentido, maio foi uma revelação. Ele diz: a potência do desejo coletivo chegou a tal intensidade que ela explodiu o conjunto dos grupelhos. A questão que se coloca, do ponto de vista do poder, dos partidos constituídos e da política institucional, nesses momentos, que são momentos de captura, é quem será capaz de canalizar o desejo que eclodiu. E essa contenção, ela ocorre sempre, sempre no espírito da repressão. Conter o desejo para melhor canalizar. Isso só pode ser compreendido se tivermos em mente que esse movimento da fuga é um movimento mesmo de dissolução de uma totalidade que arrasta consigo toda tentativa de contenção. Daí a relação entre a fuga e a natureza mesma do desejo. Porque no Proust, quando o narrador fala da Albertine, ele diz que ela era um ser de fuga e que ela era também, não um ser de fuga qualquer, mas ela era um ser de velocidade. Né? Além disso, ele a viu com várias outras meninas, então ela não era uma. Ela estava junto com outras mulheres. Meninas. Ele diz meninas. Então, daí a relação entre a fuga e a natureza mesma do desejo, daí a insistência guattariana em afirmar que as lutas políticas que eclodiram após maio de 68, e que, na minha opinião, são as lutas que nós ainda vivemos, são lutas de desejo que não se confundem e não se restringem à luta de classes. E que, por essa mesma razão, porque elas não podem ser contidas com medidas puramente econômicas, tendem a produzir mais repressão. Bem disse o brasileiro. Mas o que me interessa é tentar compreender, como eu disse, a transversalidade guattariana que o Deleuze vai aplicar ao estilo proustiano. Porque eu acho que ele avança um pouquinho em relação ao conceito do Guattari, que em psicanálise e transversalidade buscava pensar, como eu disse, a natureza das lutas políticas. Eu lembro vocês que lá, nos anos 60, transversal significava nem horizontal, nem vertical. Não se trata, portanto, de opor a luta hierarquizada dentro de partidos políticos à luta fora deles, quer dizer, a luta local, nos territórios, onde cada um se vira mais ou menos do jeito que dá. A transversalidade é outra coisa. Ela deve atravessar diversas camadas da vida social, diversas instituições, criar um agenciamento entre diferenças, que é distinto da simples reunião de diferenças afirmadas, que é isso que eu gostaria de dizer. A transversalidade descreve, sobretudo, uma forma particular de ressonância entre desejos inconscientes. E é por isso que é tudo tão complexo. O que é interessante é que o Deleuze vai utilizar justamente esse conceito de transversalidade para compreender a natureza do estilo proustiano, o que nos leva de volta ao conceito de fuga no Blanchot. Porque, como vocês verão, a questão do Deleuze é justamente descrever um romance polifônico, quer dizer, nas palavras do Blanchot, uma fala plural. Um romance que não é uma totalidade, que não é um todo, mas que destitui essa questão em nome de uma outra forma de se pensar uma multiplicidade irredutível a um todo. Eu lembro vocês que, em Proust e os signos, o Deleuze vai utilizar duas figuras para compreender o que ele chama de sistema de signos. E são duas coisinhas, são coisas mesmo, de machin, duas maquininhas, duas coisinhas. As caixas entreabertas e os vasos fechados. Isso porque, diz ele, na obra proustiana, eu cito Deleuze, todo o problema da objetividade, como o da unidade, se acha deslocado de uma maneira que devemos dizer moderna, essencial à literatura moderna. A ordem ruiu, tanto nos estados do mundo, que supostamente deveriam reproduzi-la, quanto nas essências ou ideias que supostamente deveriam inspirá-la. O mundo ficou reduzido a migalhas e caos. A questão que se coloca aqui, portanto, é como criar a partir do caos, em um mundo
que perdeu seu fundamento e que perdeu seu sentido transcendente. Eu cito a continuação da citação. Precisamente porque a reminiscência, quer dizer, a lembrança em Proust, né, vai das associações subjetivas a um ponto de vista originário, a objetividade só pode estar na obra de arte. Ela não existe mais nos conteúdos significativos, como estados do mundo, nem nas significações ideais, como essências estáveis, mas unicamente na estrutura formal significante da obra, quer dizer, no estilo. Não se trata mais de dizer criar é lembrar-se, mas lembrar é criar. É ir ao ponto em que a cadeia associativa se rompe, salta fora do indivíduo constituído, é transferida para o nascimento de um mundo individuante, que seria a figura do narrador. Nesse mundo, o livro dos caracteres figurados, quer dizer, não traçados por nós, é o nosso único livro. Assim, aquelas caixas entreabertas e os vasos fechados são os caracteres figurados, quer dizer, os caracteres não traçados por nós. São duas figuras que dizem respeito ao funcionamento do inconsciente. São sistemas de implicação e de complicação. E são esses os dois termos que tornam possível que nós possamos compreender o que é da ordem do desejo inconsciente e como ele funciona. Porque toda a verdade, no que diz respeito ao inconsciente, ela nunca é clara, ela nunca é evidente, ela está sempre implicada e ela está sempre complicada. E é preciso uma operação para desdobrar essa verdade. E as operações são justamente a que o narrador vai fazer quando ele vai identificar as pessoas, os nomes, as coisas, com caixas entreabertas, que ele vai poder desdobrar, ou com vasos fechados, que são complicados, que não têm comunicação com nenhuma outra vizinhança. Então vai ser preciso estabelecer uma comunicação aberrante, que permita a passagem entre um vaso e outro, que permita uma forma de relação entre esses sistemas que são os sistemas fechados, como os dois sexos de uma pessoa, por exemplo. Eu vou ler para ficar um pouco mais claro, talvez. Então, as caixas entreabertas concernem as relações continente-conteúdo. As coisas, as pessoas e os nomes são caixas das quais se tira alguma coisa de forma totalmente diferente, de natureza totalmente diversa, um conteúdo desmedido. Com relação a essa primeira figura de envolvimento, a atividade do narrador consiste em explicar, isso é, em desdobrar, em desenvolver um conteúdo incomensurável, sem medida comum com o continente. Já a figura dos vasos fechados, a da complicação, concerne a relação entre partes e todo. Daí a importância da questão da fuga, porque ela destitui a totalidade. Que marca, portanto, a relação entre partes e todo, marca a oposição de uma parte com uma vizinhança sem comunicação. E é justamente porque nós estamos diante de vizinhanças sem comunicação que nós podemos falar de algo que é inconsciente. É assim, por exemplo, que os dois lados da recherche, que no romance tem dois caminhos, o lado de Méséglise e o lado de Guermantes, eles são justapostos, mas eles permanecem sempre longe um do outro, sem poder se conhecer, em vasos herméticos e incomunicáveis de tardes diferentes. É assim também que se mantêm os dois sexos, incomunicáveis, a não ser que um terceiro elemento apareça para instalar uma comunicação aberrante. Entre todas as partes fechadas, existe um sistema de passagem, que não é nem um meio de comunicação direta, nem de totalização. Como entre o caminho de Méséglise e o caminho de Guermantes, toda a obra consiste, portanto, em estabelecer transversais, que nos fazem saltar, por exemplo, de um ao outro perfil de Albertine, porque quando o narrador olha para Albertine, ele sempre vê um rosto diferente, contrariamente ao Swann, que cada vez que olha para o quadro, vê sempre a mesma mulher. Então, é essa transversal que faz com que o rosto
da Albertine nunca seja o mesmo, com que seja possível passar de um rosto ao outro, de um mundo ao outro, de uma palavra a outra, eu cito, sem nunca reduzir o múltiplo ao uno, sem nunca reduzir o múltiplo em um todo, mas afirmando a unidade bastante original daquele múltiplo, afirmando, sem os reunir, todos esses fragmentos irredutíveis ao todo. Assim, o ciúme vai ser a transversal da multiplicidade amorosa, a viagem a transversal da multiplicidade dos lugares, e o sono, ou o devaneio, a transversal da multiplicidade dos momentos, que é a poesia. Então, esses vasos fechados, eles podem se organizar, ora em partes separadas, ora em direções opostas, ora em círculo. Círculo que faz desvios e que forma ângulos. Um círculo descentrado que faz passar para a direita o que estava à esquerda e para a extremidade o que estava no centro. Não se pode estabelecer a unidade, por exemplo, de todas as paisagens de uma viagem, a não ser em uma transversal que se está sempre percorrendo, indo de uma janela a outra. A viagem, portanto, só afirma a diferença entre os lugares. E essa afirmação comum se fazendo em outra dimensão, vai dizer Deleuze, que não a da diferença afirmada, mas na transversal. Então, para concluir, o que eu queria propor aqui é que pensar lutas políticas transversais não significa simplesmente reunir todas as minorias ou afirmar as diferenças, todas elas, em uma multiplicidade singular. E afirmar essa multiplicidade singular sem reunir todas as suas partes, que são irredutíveis ao todo. Essa é uma parte. Mas trata-se, na realidade, e me parece que a originalidade da ideia do Deleuze aqui é essa, de buscar a transversal entre as diferenças. Quer dizer, de produzir a diferença a partir justamente desses encontros, do encontro entre uma série de diferenças afirmadas. Produzir uma transversal que, portanto, atravessa diferenças múltiplas e que é capaz de criar uma multiplicidade que não cessa, que está em constante movimento, como a fuga é um movimento constante, que não cessa de reinventar formas de relação entre partes e uma totalidade sempre a se dissolver. Trata-se, portanto, de pensar formas de se estar em um grupo que sejam capazes de produzir novas formas de relação e dar origem, assim, a singularidades que não são simplesmente diferenças afirmadas. É isso.